vocês, todos nós, somos luz. Eu, vocês e todos nós também somos escuridão. E foi nessa escuridão que eu me encontrei. Foi nessa sombra, nessa lama, nesse buraco do fundo do poço que eu me reencontrei. Muitos de vocês me conhecem pelo projeto Caçadores de Bons Exemplos. Um projeto muito legal. Eu e meu marido vendemos tudo que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. 11 anos na estrada, 1 milhão de quilômetros, muitas histórias boas para contar, 6.400 projetos catalogados. Só que eu me perdi por esse caminho lindo. 11 anos fazendo um trabalho tão bonito, eu me perdi. Muitas pessoas falam assim, uau, eu queria fazer como vocês. Nossa, que incrível. Mas não foi tão fácil assim. Então, por isso que hoje eu quero me desnudar. Eu quero tirar toda essa máscara, essa camisa, essa armadura, que é a camiseta dos Caçadores de Bons Exemplos. Mostrar essa minha nudez. Mostrar como os meus erros e os meus aprendizados podem tocar a vida de cada um de vocês. Mas para me falar sobre os meus erros, sobre quem é a Yara, no fundo, como eu me perdi por esse caminho, eu preciso de contar algumas histórias que eu passei por esse tempo. O meu sonho era ter filhos biológicos e adotivos, muitos. E aí foram acontecendo algumas coisas na estrada que foram me marcando. Uma vez a gente estava na África e foi um dos lugares mais pobres que a gente conheceu na vida. Literalmente miseráveis. As crianças estão perdendo as extremidades dos pés por causa de bicho de pé. As crianças estão sujas porque elas não têm água para tomar banho. A pouca água que eles têm para tomarem é tão suja que uma pessoa um dia perguntou através de uma foto se era suco de caju. Os brinquedos que elas têm são brinquedos de plástico, são tendas de plástico, é lixo, simplesmente lixo. Única coisa lixo. A escola que elas estudam são escolas debaixo de pé de árvore, que não é muito diferente aqui no Brasil, não. Mas os tocos, eu não ia aguentar ficar 2 minutos sentada, porque eram tocos. Era isso. As casas, algumas casas eu tive que ajoelhar para poder entrar. Tem casa que a gente não consegue ficar em pé. Enfim, foram muitas histórias e muitas dificuldades para digerir. Até que eu estava fazendo um documentário e aí uma menina começou a puxar minha perna, eu no alto da minha arrogância. Pensei assim, o que essa menina quer de mim? Aí eu abaixei, olhei para ela, ela passou a mão no meu rosto, deu um sorriso. Ela não queria nada, que eu desse nada. Ela queria me dar amor. Só isso. Num outro momento, eu estava fazendo um documentário também, estava com a câmera, e aí de repente veio um menino, enfia no meio das minhas pernas, levanta a cabecinha dele e começa a iaiá. E eu fiquei pensando, ele não me conhece, ele não sabe o meu nome, como que ele vai saber meu apelido? Eles falam malgache. Quando eu olhei, era como se eu estivesse dando a luz a um filho. Ele estava saindo de dentro de mim naquele momento. Eu peguei ele, botei no meu braço e falei, Bertan, meu filho, ele é meu filho. Bertan é o nome dele. Eu continuei filmando o dia inteiro com o Bertan, e ele passava a mão no meu rosto, e um monte de criança, que delícia. E aí me chamaram para dentro da cabana, né, que era para a gente conversar, e não pode entrar uma criança, porque se entra uma, entra 3.000. Aí eu deixei ele no chão, falei assim, filho, mamãe volta. E ele fez assim, como se tivesse entendido. Aí eu fui, fiz a reunião, 5 minutos eu voltei, cadê o menino? Sumiu, desapareceu. E eu procurando, nada. Aí, anoiteceu, eu entrei para dentro daquela cabana e eu comecei a brigar com Deus. Eu não sei se vocês brigam com Deus, mas eu brigo muito com Deus. E eu olhava para cima e aos prantos, chorando, cara, o que você quer de mim? Você bota meu filho na minha frente e de repente você tira ele? Que doideira é essa? Que missão que eu tenho nessa vida que eu ainda não entendi?
Aí eu gritando e brigando com Deus, veio a voz da consciência, que é essa dualidade que a gente tem dentro da gente, essa luz, essa escuridão, né? Essa consciência, essa inconsciência. Aí veio a voz, sua egocêntrica. Você quer um filho para chamar de seu, só que tem 3.000 crianças perdendo as extremidades do pé por causa de bicho de pé. Você não vai fazer nada? Aí eu entendi. Primeira coisa que eu fiz quando chegamos no aeroporto de Guarulhos foi ligar para uma fábrica de chinelos e pedir uma reunião. No outro dia, a gente estava com a reunião, estava na mesa e eles perguntaram, o que vocês precisam? Eu, de 300 a 3.000 chinelos, qualquer quantidade. Aí eles viraram, pelo trabalho de vocês, nós vamos doar 6.000 chinelos. Eu entendi naquele momento qual que era o poder que a gente tem. O poder que está na palma da mão. Que eu, você e todos nós temos, que é a rede de relacionamento. Eu poderia ter ajudado uma criança, mas o que seria das 2.999 se eu não tivesse usado a rede de relacionamento? Isso todos nós podemos fazer para mudar o mundo. No Brasil, teve um caso que foi muito impactante para mim, que deu uma virada, uma pancada na cara de todo mundo. O pai perdeu o filho assassinado e doou o sítio para cuidar de crianças que tinham sido retiradas emergencialmente da casa dos pais. Eu conheci 3 crianças que não falavam. Não porque elas eram mudas, mas porque os pais batiam a cabeça delas na parede, era trauma. Com o corpinho todo machucado, de furo de cigarro. Eu sentei com aquelas 3 crianças no chão, acabou Caçadores de Bons Exemplos, começou ali minha grande família biológica e adotiva, que era o meu sonho. O Dudu percebeu e começou a me tirar dali, amor, depois a gente volta, ele me convenceu, como era num sítio, tinha uma porteira. Eu literalmente tive um filho naquela porteira. Mas não foi daqui para baixo, foi daqui para cima. Eu chorava do fundo do meu coração. Tem tanta gente que tem tanto, que não faz nada. E tem tanta gente que tem tão pouco e consegue impactar tanto. Eu fui chorando, 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 aí o Dudu percebeu e virou e falou assim, e agora? O que a gente faz? A gente para o nosso projeto para a gente ter a nossa grande família biológica adotiva, ou a gente continua impactando a vida das pessoas com o nosso trabalho. E eu fui lembrando de um dos impactos que a gente estava com 500 jovens em Florianópolis. E pouquíssimas vezes eu falei do sonho de ter filho biológico e adotivo. Nesse dia, não sei porquê, eu contei. Levantou um jovem, pediu o microfone e disse assim, eu não tive pai nem mãe. Eu morei num abrigo até os 18 anos. Ninguém quis me adotar. Pai e mãe, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há 2 anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. Lembramos do Guilherme, lembramos de todo o impacto do nosso trabalho e naquele momento eu entendi que, eu fiz a seguinte reflexão. No mundo de quase 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão, quase 1 bilhão ainda passa fome. Será necessário colocar no mundo para chamar de meu só porque tem meu DNA? Ou os nossos filhos precisam ser todos aqueles que precisam de ajuda hoje? Se todos nós estamos numa casa só, que é o planeta Terra, a nossa família é apenas a biológica que está debaixo do nosso teto imóvel, ou a nossa família também é aqueles que precisam de ajuda hoje. Não é excludente, mas a gente precisa de refletir. Quem são os nossos pais? Quem são os nossos irmãos? Quem são os nossos filhos, se não toda a humanidade? Somos uma família só. Lógico, é claro que a gente tem que honrar os nossos ancestrais, honrar a nossa família biológica. É claro, a gente tem que cuidar de nós mesmos, da nossa família biológica, mas não é excludente a gente também ajudar as pessoas que precisam. A gente não pode tornar a pobreza, a miséria, a desigualdade em algo que seja uma paisagem. Não pode. Não é excludente. Família ou ajudar. É família e ajudar quem precisa. E essa dualidade, ela mexeu muito comigo. Essa luz e sombra. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, gente, é quando as pessoas falam assim, ai que boazinha, ai que altruísta. Eu tenho medo de quem é bonzinho demais. Porque não existe.
Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim nesse mundo. Todos nós temos essa dualidade. E era um conflito muito grande que eu tinha. Porque eu fazia uma coisa legal, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu não era uma pessoa legal, uma pessoa boazinha. Eu já errei demais. E ainda erro. Eu sou egocêntrica. Eu sou invejosa. Eu sou aparecida demais, gosto de aparecer, sabe? Eu já traí as pessoas. Eu já traí pessoas que eu amava muito. Algumas eu consegui pedir perdão. Outras eu não consigo olhar na cara até hoje. Como que eu posso ser boazinha, sendo que eu já fiz tão mal para outras pessoas? Então essa dualidade, ela me fez com que eu chegasse no fundo do meu poço. No fundo do poço. Na lama. Eu chorava 5 vezes por dia. Eu tive ideias suicidas. Eu me tornei alcoólatra e dependente química de remédio para dormir. Para poder aguentar essa dualidade que eu tinha dentro de mim. Só que estar na lama e no fundo do poço, eu entendi que eu também posso colocar luz, eu posso ser luz. Ninguém precisa ser santo para fazer alguma coisa de bom para o mundo. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode fazer alguma coisa. Não precisa ser santo, precisa ser apenas verdadeiramente humano. Humano, sem ser indiferente. Gente, uma coisa que me matou foi porque eu batia no peito com muita convicção e falando que existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. E eu descobri que não. Existe muito mais pessoas indiferentes do que pessoas boas no mundo. Por favor, não sejam essas pessoas indiferentes com a dor do outro. Olhem. Olha de verdade. Olha dentro dos olhos daquelas pessoas que precisam. Não como algo vertical, eu tenho e você não tem, eu te dou. Mas não, olha, horizontal. O que eu posso fazer? O que está dentro das minhas possibilidades para fazer? E se fosse minha família biológica, se fosse meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão? Seja luz, seja luz. Não seja escuridão na vida das pessoas, não, gente. Entenda que nós somos essa dualidade. Mas tente ser luz. Eu, aos 14 anos, eu tive um abuso sexual. E eu fiquei 24 anos sem contar isso para ninguém. Minha melhor amiga não sabia. Até que a gente foi num projeto em Rondônia, onde trabalha com crianças e adolescentes que são abusadas e estupradas. E eu fiquei imaginando que aquelas crianças, aquelas mulheres, né, elas poderiam ser igual a mim, de não querer contar para ninguém por se sentir culpada. Eu me sentia culpada por eu ter bebido uma bebida com alguma coisa e estar de minissaia na rua. E na hora que eu acordei, tinha um homem em cima de mim, numa praia. Eu queria casar virgem, eu queria perder a virgindade com quem eu amava. E não com uma pessoa que eu não conhecia. E aquelas meninas provavelmente também não iam falar. Aí uma amiga minha disse assim: Yara, fala dos seus defeitos, fala das suas dores, não é só o lado bonito, você tem que falar. Yara, não engula sapo, seu estômago não é brejo. Yara, não engula sapo, seu estômago não é brejo. E eu entendi que eu precisava de falar sobre isso. Precisava de falar de machismo, racismo, homofobia, tudo. Não ser conivente com essas coisas. Só que agora, gente, além de falar sobre essas dores, além de me desnudar para vocês, falar sobre os meus defeitos, eu quero falar sobre os meus aprendizados. Eu não quero mais mudar o mundo. Eu quero mudar os mundos das pessoas que passam pelo meu caminho. Paulo Freire falava, educação não muda o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. Eu acredito que as histórias mudam o mundo. Que as histórias mudam as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo também. Então eu quero mudar os mundos das pessoas. Eu não quero mais participar dessa família apenas biológica. Eu quero também participar dessa família global.
Como eu comecei esse bate-papo com vocês falando sobre a ideia dos filhos biológicos e adotivos. Eu caí. Sim, eu caí. Caí no fundo do meu poço. Eu me perdi nesse caminho. Me perdi. Mas eu também me reencontrei. Eu também reencontrei. Mesmo estando na lama, mesmo estando na escuridão, eu entendi quem que era a Yara, com todas as qualidades e com todos os defeitos. Eu sou simplesmente a Yara. E de qualquer forma, gente, se vocês tiverem tirado alguma mensagem, se vocês levarem para fora dessa porta aqui uma frase que seja o que eu disse aqui hoje, para mim já valeu a pena. Uma frase, uma mensagem, não importa mais. Para mim já valeu a pena. Porque eu entendi que uma coisa é extremamente importante. Quando eu tive a depressão e cheguei no fundo do poço. Eu achava que eu não pertencia mais a esse mundo. Eu achava que eu não pertencia mais a esse mundo. A minha dor tinha me trazido até aqui. E aquilo tinha me indignado com muitas coisas. Eu tive ódio, eu tive raiva, eu tive todos os sentimentos piores que vocês imaginarem. Mas aqui, tirando essa máscara dessa camiseta de caçadores de bons exemplos, eu falo para vocês uma coisa que eu falo para mim mesma. Se algum dia vocês acharem que não pertencem mais a esse mundo, talvez vocês tenham vindo nesse mundo para mudá-lo. Eu agradeço cada um de vocês.